queria. Isso é uma das coisas muito bonitas que o Didier Eribon, na biografia que ele escreveu sobre o Foucault, ele diz isso, que a maior parte da sua vida Foucault passou em arquivos e bibliotecas. Senão não fazia aquela obra. A maior parte da vida. E o Deleuze diz isso do Godard. Deleuze diz que ele tem a impressão que Godard é um homem muito solitário, porque ele está sempre trabalhando. Ele não tem tempo para ir para as rodinhas sociais. Aí, ó, isso que nós estamos trabalhando, e a investida que a gente começou a fazer na semana passada, é o cerne desse pensamento político, disso que nós chamamos de pensamento moderno, pensamento maquínico, pensamento do fora, essa nova concepção do poder. Esse texto do Foucault, vamos ver que coisa fantástica. A gente cada vez mais se dá conta da importância de entender essas máquinas binárias, que nós temos falado quase todas as noites que nos encontramos sobre elas. Essas máquinas binárias como aparelhos de poder. E a função delas, desses aparelhos, dessas máquinas binárias, funcionando no pensamento, na linguagem, é esmagar todas as outras semióticas. As semióticas polívocas, os devenires. Olha o que está sendo dito, esmagamento. Essas máquinas binárias são verdadeiros, não tem nenhuma metáfora nisso, aparelhos de poder. E nós vimos que essas máquinas binárias que trabalham na linguagem, elas são inseparáveis de alguma coisa que nós tratamos como rosto. Como rosto. Elas estão ligadas, são inseparáveis. Porque o que eles chamam de rosto é inseparável, é o produto de uma máquina abstrata de rostificação, que é uma máquina binária. Então nós temos que começar, é o que eu digo sempre, a entender, e aí nós conseguimos avançar em leituras, em textos que aparentemente podem aparecer como muito difíceis, e se a gente começa a entender as conexões, nós vamos entendendo. Então você vê que eu estou falando linguagem, rosto, máquinas binárias, máquina abstrata e agenciamento. Entender essas conexões. Tá bem como eu estou dizendo, né? Porque tudo isso, regimes de signos, que são as formalizações, que é o que é tratado como a semiótica, as formalizações de expressões, os regimes de signos, as máquinas binárias, o rosto, a máquina abstrata, as linhas de fuga, os devenires, tudo isso estão no agenciamento. O agenciamento é a unidade mínima do real. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, tudo isso faz parte de alguma coisa que se chama agenciamento maquínico de desejo e coletivo de enunciação. Não pode ficar confuso aí, hein? Se tiver confusão, fala.
agenciamentos maquínicos de desejo e coletivos de enunciação. Nós não podemos separar, aí nós caímos em abstrações que não é a da máquina abstrata. Nós caímos nas abstrações, como eles dizem que os linguistas, eles apontam muito para o Chomsky, as confusões que eles fizeram. Quando tentam, os linguistas, sobretudo, né, que encontram a máquina abstrata como sendo a linguagem. O que eles vão dizer é que a linguagem não é suficientemente abstrata. Porque agora o que eu estou falando, ela está presa nesse encadeamento, a linguagem tem que ser entendida nesse pensamento, nesse encadeamento, com os regimes de signos, as máquinas de rostificação e o agenciamento maquínico. Porque nós vamos encontrar em muitas passagens do Mille Platô, eles falando o esmagamento que é produzido por essa semiótica significante subjetiva, o esmagamento que ela vai fazer das semióticas primitivas. Olha o que está sendo dito, que essa semiótica, que é a nossa, esse misto, né, que é significante subjetivo, isso é um regime de signos. Tá bem o que eu estou dizendo? Isso é o que vai ser entendido como um regime de signos, uma formalização dos signos, uma formalização da expressão. Ela tem como tarefa, como objetivo, esmagar todas as semióticas primitivas e impedir também a introdução de qualquer coisa que venha de fora, que possa perturbar o funcionamento do significante e da subjetividade. Quando se fala dessa máquina abstrata de Bizet-Geiger, eles dizem sistema muro branco, buraco negro. Esse muro, ele tem a função de proteger essa semiótica dos intrusos, de qualquer ameaça. Tá bem o que eu estou dizendo? E o buraco negro, a função de ordenar as normalidades. Vê que tema, né? Tá bem? Então nós estamos falando de um sistema, muro branco, buraco negro ou máquina abstrata de rosto. Então eu disse que essa semiótica é apresentada como destruindo, esmagando outras semióticas primitivas e impedindo a intrusão do fora. Mas imediatamente a questão é levantada, que essas semióticas nós não podemos entender que elas fazem guerras umas às outras por si mesmas, sozinhas. Se não houvesse um agenciamento concreto de poder. Na verdade, o que faz a guerra são esses agenciamentos concretos de poder. Tá vendo o que eu estou falando? Que nós podemos também chamar de poderes estabelecidos, poderes e ordem estabelecidos. Os poderes e a ordem estabelecidos. Tá vendo, Eduardo? São esses agenciamentos concretos de poder. E aqui aparece uma história, exatamente como inclusive ele diz, é toda uma história do esmagamento dessas semióticas primitivas por essa semiótica significante subjetiva. Mas nós colocamos o agenciamento de poder. O agenciamento concreto de poder dessa semiótica é
despótico, no caso do significante, e autoritário, no caso da subjetividade. E o misto dele será um agenciamento despótico autoritário. Porque vai haver essa mistura, essa interpenetração de dois regimes de signos que são, inclusive, estudados, analisados separadamente, para que se entenda as suas diferenças. Eles são diferentes, eles têm componentes diferentes, eles têm personagens diferentes, mas concretamente nós vamos encontrar os mistos. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Dessas duas semióticas. Uma que é despótica, significante, e aqui a gente começa, aqueles que vão ler, que já tentaram ler, que já fizeram investidas no Antiédipo, no Mito Platô, vão entender por que o significante é sempre chamado de despótico. Estão entendendo o que eu estou dizendo? O significante despótico. O discurso imperial de Lacan. Nós vamos encontrar esses enunciados na obra O Discurso Imperial de Lacan. Estão entendendo? Porque essa semiótica significante, ela faz parte de um agenciamento de poder que é esse agenciamento despótico. Um agenciamento concreto de poder, que são os antigos impérios, né? Os antigos estados. O Ur-Stat, como aparece no Antiédipo. Os estados, o primeiro estado, né? Nas suas formações despóticas, aí, Mesopotâmia, Egito, China, essas formações, porque há muitos trabalhos bons sobre isso, né? Wittfogel, muitos que escreveram sobre esses estados arcaicos, que no Antiédipo são os bárbaros, né? Naquele capítulo chamado Bárbaros Selvagens e Civilizados, né? Os bárbaros são esses fundadores de estados. Então, nesse agenciamento é que está o regime dito significante. Ele tem um regime de signos, uma formalização dos signos, uma organização da expressão que é a significante, que é preciso fazer um trabalho para entender como é que funciona essa organização, o que vem a ser essa organização significante, como é que o signo funciona aí, quais são os componentes dessa organização, mas no momento não é isso que nós estamos fazendo. No momento eu estou tentando fazer mostrar para vocês as ligações desses regimes de signos com os agenciamentos, os agenciamentos de poder. E quando se diz isso, entender também que não se está pensando nem dizendo que são essas organizações despóticas que inventaram esse regime. O que acontece é que, num determinado momento histórico, grupos de homens, um povo, uma população, encarna ou atualiza um determinado agenciamento. Mas nós vamos encontrar esse agenciamento também encarnado em outras situações, até em delírios paranoicos, em experimentações como no masoquismo. Estão entendendo o que eu estou dizendo? É o agenciamento. Esse agenciamento ele vai sendo efetuado e ele dispara uma máquina abstrata.
Tá bem o que eu estou dizendo? É essa máquina abstrata que vai ser a máquina de visagem, a máquina de rostificação. Uma estranha máquina que o funcionamento dela vai ser isso que eles estão chamando de produzir rostos. Oi? É, nesse regime. Essa máquina, ela é instaurada, ela é disparada por esse agenciamento. É ele que dispara essa máquina. Ele precisa, quem tem que pensar, não, ele dispara essa máquina para quê? Porque ele necessita do que essa máquina vai produzir. O que essa máquina vai produzir? O rosto. Ele precisa disso. Sempre que se colocar o problema do rosto, ele é colocado simultaneamente o rosto em ligação com a máquina abstrata que o produz e com o agenciamento concreto que precisa dessa produção. A máquina abstrata e o agenciamento não são a mesma coisa. Estão entendendo? Eles não são a mesma coisa. Eles funcionam junto, mas eles não são a mesma coisa. Essa máquina abstrata, que é a mesma coisa que está sendo, no caso da máquina abstrata de rosto, é o sistema muro branco, buraco negro. Veja o que nós estamos dizendo, que os regimes de signo, que no caso aqui é significante e subjetivo, eles dependem, eles pressupõem essa máquina. Então, essa máquina jamais poderá ser explicada ou entendida como resultante do significante ou da subjetividade. Estão entendendo o que eu estou dizendo? O significante e a subjetividade é que necessita, pressupõe, tem como condição essa máquina. Ela é um anexo do significante e da subjetividade. É ela que cria as condições para que esse regime possa se instalar. Tá bem o que eu estou dizendo? Ele pressupõe um muro e buracos negros, que é o rosto. Vê se tá bem. Ou não? As significações inscritas sobre o muro e as linhas que vão ser sugadas pelos buracos negros, ou as linhas que caminham em direção a um buraco negro. É alguma coisa estranha, né? O que está se falando é de uma máquina que ela tem como componentes um muro branco e alguma coisa que está sendo chamada de buraco negro, e que eles funcionam juntos, criando esse sistema muro branco, buraco negro ou máquina abstrata de rostificação. É essa máquina abstrata e esse agenciamento que vão criar as condições ou vão fazer valer o imperialismo do significante e a pretensão tanto dele como da subjetividade de ser a única forma de expressão. Vê se vocês entendem o que eu estou falando. A única forma de expressão. É por isso esse culto que se fala a linguística como um culto da linguagem, um culto do significante. Estão entendendo o que eu estou falando? É muito fácil a gente até entender isso nas experiências, né, que fazemos aí até na internet.
Você vê que tudo é sempre tratado como linguagem. Já pararam para pensar nisso? Linguagem cinematográfica, linguagem da dança, linguagem da música. Olha só, fazer disso a única forma de expressão.